Fala, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando aqui mais uma leitura do Manual Prático de Agentes Vasoativos. E hoje nós vamos conversar sobre o nitroprusiato de sódio. Você já vê que o nome da medicação é um nome bem agressivo e a medicação é extremamente agressiva. O nitroprusiato de sódio é uma das medicações que eu mais respeito na medicina. Junto ali da noradrenalina, você tem que ter muito cuidado ao utilizar o nitroprusiato de sódio. Ela é como se fosse a versão oposta da noradrenalina. Noradrenalina é excelente vasoconstrictor, mas a gente tem que ter muito cuidado no uso dela. Igual com o nitroprusiato. Então vamos ver o que eu escrevi aqui sobre ele. Esse é o agente vasodilatador mais potente que existe. Seu principal efeito colateral é a hipotensão severa. Então, ele é tão bom que ele tem tanto poder que o principal efeito colateral é fazer muito bem o que ele está proposto, né? Atua estimulando a liberação de óxido nítrico pelo endotélio vascular e causa vasodilatação arteriolar e venosa. Então ele é um vasodilatador tanto das arteríolas e veias também, nas vênulas, né? Devemos ter cuidado com a infusão em altas doses pelo risco de intoxicação por cianeto, que é um subproduto do nitroprusiato de sódio. Seu uso é de extrema importância na insuficiência cardíaca perfil C, que é o paciente frio e úmido. Então, ele atua nas emergências hipertensivas, ele atua no paciente descompensado, né? Cardiopata. O uso do nitroprusiato está muito relacionado àquela hipertensão que você já vê um perigo para o paciente. Os nomes comerciais, e mais uma vez eu tenho que falar que não tenho conflitos de interesse, é o Nipride ou Nitropress. E aí a gente vai para a apresentação dele, ó. É um frasco ampola, vai aparecer na tela aí, com 50 miligramas em 2 ml. Então, são 25 miligramas por cada ml. Mecanismo de ação, como eu já falei, liberação de óxido nítrico, NO, de arteríolas e vênulas. E o efeito máximo dele em 2 minutos. Ele é extremamente rápido, potente. Assim que você inicia, já tem um efeito imediato. E assim que você interrompe, ele já sai da circulação também. Indicações: hipertensão grave ou redução da pré e pós-carga em pacientes com insuficiência cardíaca. Esse uso é muito interessante. A maioria das pessoas trata as descompensações de cardiopatas com furosemida, né? Às vezes um vasodilatador oral, mas nas descompensações mais severas, você tem que entrar com dobutamina, você tem que entrar com um vasodilatador também venoso, tá? E aí o nitroprusiato tem um excelente papel. A via de administração, ó, sempre intravenosa, em bomba de infusão contínua, com o equipo fotoprotetor. Nós precisamos proteger o nitroprusiato da luz também. E aí vamos falar sobre as doses agora, certo? E são doses de livro mais adaptadas para o que funciona na prática. É muito interessante isso. Às vezes o livro traz doses e referências que quando você vai aplicar, elas não estão alinhadas com o resultado que você quer. Às vezes o livro traz doses que não tem nada a ver, que são muito aquém, ou doses que são muito além do que a gente utiliza na prática. E aqui no manual eu trago realmente a dose que funciona, que é de 0,3 a 2 microgramas por quilo por minuto. E aí a gente vai entrar em uma faixa também, né, que pode ser de 2 até 10 microgramas por quilo por minuto. Essa dose pode ser realizada, porém com risco alto de toxicidade. Você pode usar em períodos muito rápidos. A dose máxima de 10 microgramas por quilo por minuto só pode ser usada durante 10 minutos pelaquela questão da intoxicação pelo cianeto, né, que eu falei. E na vida real, meus amigos e minhas amigas, é 0,3 a 2 microgramas por quilo por minuto. E agora eu vou falar a solução padrão sugerida, tá? 2 ml de nitroprusiato de sódio, que é uma ampola, né, com 248 de soro glicosado, você terá aí, ó, 0,2 mg por ml ou 200 microgramas por ml. E a faixa geral é de 6,3 a 42 ml hora para um paciente de 70 quilos. Minha sugestão, e que eu falo aqui também no Manual Prático de Agentes Vasoativos, é que você inicie a 10 ml hora,
e aí você titula para 5 ml hora ou para 15 ml hora, né, para mais ou para menos, dependendo da resposta do seu paciente. Então, essa dose aí de 10 ml hora, nesse caso, seria 0,47 microgramas por quilo por minuto, bem perto ali da dose mínima, e é um grande segredo das medicações vasodilatadoras ou vasopressoras em bomba de infusão contínua. Você inicia em uma dose mais para uma dose mínima, e aí você avalia a resposta do paciente. O paciente está hipertenso, você começou a 10 ml hora, e daqui a 5 minutos ele ainda continua hipertenso, então você vai e aumenta essa dose inicial para 15 ml hora, depois para 20, e assim você vai fazendo a titulação de acordo com a dose e a resposta do paciente. É muito importante isso, tá? Vamos falar dos eventos adversos do nitroprusiato de sódio. Hipotensão severa, às vezes é bem comum acontecer, você extrapolar e acaba exagerando na dose e acaba que o paciente passa de uma hipertensão forte para uma hipotensão forte. Isso não é nada desejado, tá? Você tem que evitar ao máximo fazer isso. E quanto mais paciência você tiver nessa titulação das medicações, você vai evitar que esse efeito colateral aconteça. Pode dar bradicardia ou também taquicardia reflexa. Se você traz o paciente de um quadro hipertenso para hipotenso, ele taquicardiza de forma reflexa. Pode dar diaforese, né, que é suor frio, tontura, pré-síncope ou síncope, pelos efeitos aí hipotensores além da conta, né, em excesso. Pode aumentar a pressão intracraniana, então você tem que evitar o uso dele em pacientes neurocríticos e também você tem que evitar em pacientes que fizeram o uso de inibidores da fosfodiesterase, que é o Viagra, o Cialis e o Levitra. São medicações utilizadas geralmente para disfunção erétil, né, impotência, mas elas também atuam no óxido nítrico. Então, muito cuidado, você tem que evitar. O Viagra você tem que esperar 24 horas, Cialis 48 horas e o Levitra 24 horas também, certo? E pode dar meta-hemoglobinemia, nunca vi acontecer. Intoxicação por cianeto ou tiocianato. Você deve se preocupar com os seguintes pacientes: nefropatas ou hepatopatas e pacientes sem hepato ou nefropatias, mas recebendo doses maiores que 2 microgramas por quilo por minuto. Basicamente, pessoal, como eu falei, né, a gente dificilmente vamos chegar nessa dose aí acima de 2 microgramas por quilo por minuto. E aí você tem que ter muito cuidado no paciente que tem uma disfunção renal ou uma disfunção hepática. E às vezes você nem sabe. Às vezes é um paciente que previamente ele não tem nenhuma patologia renal, mas ele chegou para você já desidratado, chocado, né? E ele começou a desenvolver insuficiência renal, pré-renal. E aí você começa a fazer o nitroprusiato e pode ser que ele comece a apresentar sinais da intoxicação pelo cianeto, certo? Qual é a grande explicação, né? O nitroprusiato é transformado no sangue em óxido nítrico e em cianeto também, que é convertido pela enzima rodanase no fígado em tiocianato, sendo eliminado pelos rins. Então, olha só a lógica aí, né? A metabolização resulta numa substância mais tóxica que vai para o fígado, é metabolizada, né, em algo menos tóxico e isso será eliminado pelos rins. Então, qualquer problema no fígado ou qualquer problema no rim vai causar uma interrupção desse fluxo aí. Como você pode perceber, o paciente hepatopata terá problemas em converter cianeto em tiocianato. Então, a intoxicação dele é por cianeto. Já o nefropata fará uma conversão, mas irá acumular o tiocianato. Quais os sinais e sintomas? Acidose metabólica, queda na saturação de oxigênio, bradicardia, zumbido, convulsões e confusão mental antes disso daí. Vamos ver aqui, eu tenho uma observação legal. A toxicidade por tiocianato pode acontecer em indivíduos sem hepato ou nefropatias, especialmente se você está usando uma dose maior que 2 microgramas por quilo por minuto por mais de 72 horas, certo? Mais uma observação aí sobre aquela outra exceção, né? Se você usar doses muito altas. A eliminação do nitroprusiato em si é de 2 minutos, é bem rápida. Já o do tiocianato é de até 3 dias, por isso ele se acumula tanto. E no nefropata pode chegar até 6 a 9 dias. Então, meus amigos, não é brincadeira. Cuidado, muito cuidado. Tratamento da intoxicação por cianeto. Vitamina B12, que é a hidroxicobalamina,
ela liga-se ao cianeto e forma a cianocobalamina. Uma dose intravenosa de 5 gramas, administrada em 1 hora, para um adulto é o suficiente para seu uso. E é o suficiente para tratar. E seu uso é muito seguro, com duração de 24 a 48 horas. É comum a coloração vermelha na pele, urina e mucosas, mas que não são preocupantes, beleza? Isso pode reduzir até o nível de cianeto em até 59%. É o principal tratamento, tá? É muito interessante também para o nitroprusiato de sódio você fazer uma punção de uma artéria, você fazer uma punção de uma artéria invasiva quando você está usando essa medicação, porque você quer ter a pressão arterial na sua mão, você quer ver as variações que aconteçam ali rápidas da pressão arterial para mais ou para menos. Então você consegue rapidinho já saber se o paciente está ficando muito hipotenso e aí você ajusta a dose no nitroprusiato. Geralmente a gente utiliza o esfigmonomômetro, né? Em uma frequência ali de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, dependendo de onde você trabalha, né? Tem lugar que o pessoal bota aí 30 em 30 minutos. Isso é muito ruim porque você não consegue acompanhar essa variação da pressão arterial com uma rapidez que seria adequada para flagrar essa hipotensão ou se o paciente também não está tendo nenhum efeito do nitroprusiato. E aí a pressão arterial invasiva ajuda muito. Caso você não tenha o equipo da pressão arterial invasiva, você pode ajustar as medições do esfigmo para 2 em 2 minutos, 3 em 3 minutos. Eu particularmente utilizaria aí entre 2 a 3 minutos para que as medidas sejam feitas com mais frequência e você consiga ver ali no monitor rapidinho se o paciente já ficou hipotenso ou se ele está no nível pressórico interessante, né? Aqui no finalzinho do manual prático, eu falo sobre o roubo coronariano, você tem que ter muito cuidado, tem uma página inteira explicando isso, e o nitroprusiato de sódio na insuficiência cardíaca, tá? É muito importante que você saiba utilizar o nitroprusiato de sódio depois que você tira o paciente da insuficiência cardíaca, daquela faixa ali de pressão arterial de choque, é um choque cardiogênico, né? E você tem que, a princípio, elevar essa pressão arterial, principalmente se baseando na sistólica dele, para que você inicie o nitroprusiato de sódio e a dobutamina. E aí você inicia a noradrenalina primeiro, para subir a pressão arterial dele. Se ele tiver com a pressão arterial sistólica ali abaixo de 70 milímetros de mercúrio, você já pode começar a noradrenalina. Depois que ele passou dessa faixa de 70, né, de sistólica, passando ali da sistólica de 90, você já consegue desmamar a nora e começar a dobutamina. Você vai simultaneamente, né? Você começa a dobuta, vai tirando um pouquinho da nora e vai vendo se o paciente consegue segurar aquela pressão arterial ali, que você mantém uma perfusão mínima. Com o passar do tempo, você vai perceber que a dobutamina ela consegue manter um nível pressórico adequado, porque ela está melhorando o débito cardíaco. Você vai retirando a nora e depois você entra com o nitroprusiato de sódio. Em dose baixa, tá? 3 a 12 ml/hora aí fica mais do que suficiente. E você vai perceber que a pressão arterial do paciente pode até aumentar mais, porque você está vasodilatando, você está diminuindo a pós-carga. Isso ajuda o coração funcionar melhor, né? A dinâmica cardíaca. Para finalizar, ajustes de doses, tá? Dose renal. Se o paciente tiver uma taxa de filtração menor que 30, você não pode passar de 3 microgramas por quilo por minuto. Se o paciente for anúrico, você não pode passar de 1 micrograma por quilo por minuto. E se ele tiver qualquer hepatopatia, você não precisa fazer ajuste de dose, mas você tem que ficar esperto aí com a intoxicação. Fechado? Eu faço outras observações aqui, eu não vou ficar lendo tudo, senão esse vídeo vai durar 30 minutos. Mas se você achou legal essa discussão, né, se você quer ter esse material para você, é o nosso manual prático de agentes vasoativos. Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Excelente material com medicações vasodilatadoras, vasopressoras, em infusão contínua, em bolos também, e vai te ajudar muito no seu dia a dia para você saber realmente as doses que funcionam e as características, né, as peculiaridades de cada medicação dessa, que são medicações muito poderosas, né? A gente não pode brincar. Se você é interessado nesse tipo de conteúdo, e eu vou continuar fazendo a leitura desse manual também,
Se inscreva no nosso canal para você ser avisado pelo YouTube que os vídeos foram lançados, né, e você não perder nenhuma atualização. Maravilha? Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até a próxima. Tchau!